Eu quero conversar com vocês hoje sobre parasitas, um tema muito importante e que muita gente acaba ignorando. As pessoas não têm ideia de que elas podem ser um verdadeiro condomínio. Isso mesmo, pode ter vários bichinhos habitando no organismo. E aí as pessoas me perguntam, doutora, qual que é o parasita mais prevalente, aquele que você encontra na maioria das pessoas? E eu vou te falar qual que é. É o Ascaris lumbricoides. Ele é muito comum. São aquelas famosas lombrigas. E o que acontece é que as pessoas pensam que isso só acontece com criança, que são só crianças que podem ter essas lombrigas. Mas não, não é assim que funciona. Hoje eu vejo, quando começa um processo de desparasitação, adultos liberando muitas lombrigas, muitos parasitas. Para você ter uma ideia, uma fêmea, uma Ascaris lumbricoide fêmea, cada vez que ela bota ovos, são 200 mil ovos. Então você tem noção que ela vai lá no intestino delgado para poder depositar os seus ovos, e aí desses 200 mil ovos saem 200 mil larvinhas, e essas larvinhas conseguem adentrar a circulação sanguínea. Da circulação, elas vão para o fígado. Lá no fígado a gente tem várias veias hepáticas, onde através dessas veias elas passam e entram pelo organismo, podendo parasitar qualquer outro órgão. E olha só, quando elas estão nesse caminho, procurando uma casa nova, procurando um endereço, ela não segue os caminhos como se tivesse uma setinha. Não, ela vai rompendo o tecido, vai danificando, vai modificando o meio. E por onde ela passa, ela vai deixando um processo inflamatório. E olha só, nós temos dois tipos de inflamação no nosso corpo. Que essa inflamação é algo saudável, né? É um sinal do nosso organismo, um sinal de restauração. Então, quando a gente tem a inflamação aguda, é quando você, por exemplo, machuca ali a sua unha e aquilo ali inflama e fica bem vermelho, fica inchado. Você tem uma inflamação aguda, o corpo vai fazer o combate e vai curar. Inflamação aguda, então a gente poderia dizer que é uma coisa boa. Porém, a inflamação crônica é aquela terrível, porque não cura nunca. O organismo está sempre inflamado, a pessoa está sempre doente, sempre inflamada e não consegue curar. Esses parasitas dentro do organismo, eles provocam uma inflamação crônica. Então, a pessoa está sempre sem energia, está sempre sentindo mal. E muitas vezes não vai relacionar isso com parasita, porque pensa que parasita é uma coisa de antigos, ou é uma coisa para crianças e que adultos não podem estar parasitados. Eu vou falar nesse vídeo sobre alguns sintomas que você pode ter se tiver Ascaris lumbricoides no organismo, tá? Então é importante você ficar até o final para você poder entender. Outra coisa que eu quero falar sobre os Ascaris é que eles nunca andam sozinhos. Pois é, triste notícia essa, né? Então, esse verme, ele também serve de hospedeiro para outros tipos de parasita. Então, ele pode estar sendo parasitado ali por bactérias, fungos e até vírus. E tem alguns vírus bastante comuns no Ascaris, que é papilomavírus e o adenovírus. Então, ele nunca está sozinho. Quando a gente encontra esse parasita, a gente tem que já começar a tratar esses outros companheiros que acabam caminhando junto, né, com eles. E é só isso? Não, não é só isso. Geralmente, aonde ele está, ele vai modificar aquele ambiente. Então, ele modifica aquele tecido. Aí, aquele tecido, né, que a gente vai chamar de terreno biológico, o terreno biológico fica propício para outros tipos de parasita vir fazer ali a sua nova residência, a sua casa. Então, por isso que quem tem um parasita acaba tendo vários parasitas,
porque o ambiente fica muito favorável, já que o terreno biológico foi alterado, foi modificado. E aí, como é que vai se corrigir isso? É necessário fazer uma desparasitação. Uma desparasitação, ela é feita passo a passo. Precisa de um profissional para acompanhar. Tem paciente que vem fazer tratamento, o paciente fala assim: olha, mas eu faço desparasitação todo ano porque eu vou na farmácia e compro, né, aquele químico, eu tomo, então eu não tenho parasita. Ótimo, vamos fazer as avaliações, vamos fazer teste de biorressonância, vamos fazer o procedimento normal e vamos ver se não tem mesmo. Pessoal, todos têm, é incrível, todos têm. Lá no meu Instagram, sempre eu posto fotos, vídeos dos parasitas, tá? Os pacientes acabam colocando os parasitas para fora, eles fotografam para a gente poder acompanhar, ver os tipos de parasita que estão saindo, porque quando são esses vermes, a gente vê a olho nu, né? É claro que bactéria, fungo não vai dar para a gente ver, mas eles relatam a diferença na saúde, como passam a se sentir bem. Então, é difícil descobrir se tem parasita? Pelos exames tradicionais, sim, é complicado. Pensa aqui comigo, você faz uma amostrinha desse tamanho, de número 2, entrega no laboratório. O laboratório vai abrir esse potinho, vai pegar um palitinho, sabe aquele palitinho mesmo de dente? Pega um palitinho, passa ali e vai analisar aquela amostra que saiu no palitinho. Naquela amostra, ele pode dizer, olha, não foi encontrado nada, tá? Negativo para parasita. Pode acontecer isso. Esse tipo de exame, essa única avaliação, seria a mesma coisa que eu fizesse assim, ó. Pego um barquinho e vou com vocês ali no mar, em alto mar. Jogo uma vara, espero um pouco, não veio nada, nenhum peixe. Então eu pego a vara de volta e afirmo: nesse mar não tem peixe. Tá certo essa minha afirmação? Porque eu avaliei um ponto, porque eu joguei uma vara e não veio peixe nenhum. Eu posso afirmar que nesse mar não tem peixe? Não, né, pessoal? Eu não posso afirmar isso, né? Então, a mesma coisa quando a gente trabalha com uma amostra de fezes. Qual seria, assim, o mínimo para eu poder fazer uma avaliação através das fezes? Eu precisaria de pelo menos 36 amostras. Então, 36 amostras e aí avaliar todas elas para poder dar um laudo mais fidedigno. Mas como é que a gente faz isso, né, sem esse exame tradicional? A gente faz por biorressonância. Então, a gente consegue identificar se dentro daquele organismo ela tem, né, ela tem a frequência, a vibração frequencial daquele parasita específico. Então, se através da avaliação de biorressonância a gente identificou aquela frequência, então a gente fala um alerta. Existe a frequência, existe essa energia aí. É provável que o bichinho esteja aí. E aí a gente faz o tratamento também, né? É um protocolo, né? A gente faz um tratamento e aí a pessoa acaba eliminando. Geralmente, através desse protocolo, os parasitas eles saem mortos, né? É uma pergunta que a maioria me faz, sabia? Mas a maioria sai morto sim, tá bom? Então, é uma forma da gente tratar. E vocês sabiam que praticamente todas as disfunções do organismo, todas as doenças, elas têm uma correlação com parasitas, tá? Esses parasitas, eles são sim causadores de doenças. Esses parasitas dentro do corpo, eles acabam por competir pelos nutrientes. Esses parasitas, eles vão se multiplicando, então vai aumentando a quantidade de parasitas dentro do corpo e imagina o processo inflamatório, imagina as sinalizações que deveriam ocorrer de uma célula para outra, elas ficam impedidas. Quando esses parasitas estão ali habitando, eles fazem ali todo o seu processo de fisiologia. Então, eles eliminam substâncias que são extremamente tóxicas para o nosso organismo.
Então, eles estão ali eliminando aquela substância e está envenenando cada vez mais o corpo. Aí você junta isso com esses produtos alimentícios que são ricos, né, são cheios de metais tóxicos, conservante, corante, emulsificante, tantas substâncias químicas. Aí junta com esses parasitas, o terreno biológico fica mais sujo ainda, né? Mais predisposto a desenvolver doenças. As nossas células, elas precisam se comunicar. Elas precisam ter uma sinalização entre elas para que todo o processo fisiológico natural ocorra. Aí você imagina essa sinalização, ela fica impedida por causa do depósito de tantas substâncias tóxicas, nocivas, ruins ali na matriz extracelular. Então, o que precisa fazer? Precisa desintoxicar. Então, é necessário fazer uma desintoxicação do organismo, fazer uma desparasitação. Então, quando a gente fala em desintoxicação, a gente está falando de desintoxicar de metais, de solventes e de parasitas. É um detox completo. Então, a gente tem a nossa mentoria, e nessa mentoria, antigamente eu fazia somente cursos e mentoria para profissionais, né? Porque daí os profissionais sabiam como tratar os seus pacientes. Mas hoje eu tenho visto assim uma procura tão grande das pessoas que não são profissionais dessa área querendo aprender a cuidar da sua saúde. Então hoje eu tenho a mentoria, que é o Detox LNT, que é um protocolo que eu desenvolvi. E através dessa mentoria eu consigo segurar na mão do paciente e ensinar o passo a passo para a gente conquistar um corpo saudável. E aí a gente vai ter uma série de benefícios quando a gente faz isso, né? E até perder alguns quilos, porque você consegue limpar o seu organismo, então aumenta muito a sinalização celular, otimiza muito as funções, né, naturais, as funções celulares, as funções dos órgãos, acelerando mais o metabolismo e facilitando muito mais esse processo de emagrecimento. Nessa mentoria a gente tem duas modalidades, a gente tem a mentoria individual e a mentoria em grupo. Aquela individual é onde eu e o paciente conversamos, só nós dois. Então ali eu vou avaliar a condição do paciente e vou passar tudo para ele. Os encontros serão somente eu e o paciente. Então, é uma mentoria individual. Na mentoria coletiva, então a gente tem um pequeno grupo. E nesse grupo, eu vou da mesma forma segurar na mão do grupo e levar esse grupo a desintoxicar o organismo, passando todas as informações necessárias, que eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse mercado. Outra coisa também para falar para vocês é que nessa mentoria nós vamos ter 45 dias de tratamento. Nesses 45 dias, a gente vai utilizar somente para cuidar, para aumentar a nossa saúde, né? Nesses 45 dias, a gente vai ter uma comunicação diária, onde eu vou estar passando, instruindo as informações para o dia. E vamos ter também 6 encontros. Então, a gente tem uma comunicação diária, mas a gente vai ter 6 encontros online, onde a gente vai poder conversar e onde eu vou poder passar mais instruções, aquilo que é necessário, o olho no olho, né? Aí a gente vai falar nesses encontros. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês quais são os principais sintomas que uma pessoa que está parasitada com Ascaris lumbricoides pode ter, para você poder pensar, avaliar em você mesma e ver se talvez você também não seja um desses casos. Então, quem tem Ascaris, geralmente, tá, tem noites mal dormidas, acorda cansado, fadigado, como se não tivesse passado uma noite inteira de sono, né? Mesmo que dormiu, aquele sono que não é restaurador, aí acorda sentindo essa fadiga. São pessoas que podem ranger os dentes durante o sono. São pessoas que têm suores noturno. Pessoas que podem apresentar coceiras
pode ser coceira na ponta do nariz, coceira no ouvido, coceira no ânus. Isso é um sinal muito forte de parasitas. Pessoas que têm uma má digestão, principalmente de proteínas, pessoas que muitas vezes mostram uma anemia, mesmo procurando se alimentar bem. Porque esse parasita, ele compete com os nutrientes que a gente ingere, né? Então, essa pessoa pode ter uma anemia porque tem alguém ali que está roubando os nutrientes, tem uma má digestão proteica, então come e sente que não fez digestão, sente sempre empanturrado. Essas pessoas podem ter dores abdominais, então às vezes não sente uma dor aqui, outra ali, como se fosse uma dor que andasse, ali um desconforto, às vezes dores ao redor do umbigo. De repente a dor some, depois a dor volta de novo. Pessoas que também podem ter dores articulares, ela pode estar também parasitada. Pessoas que têm excesso de pensamento e não tem descanso de pensamento. A mente está sempre muito acelerada, muito agitada. Pode ser uma descompensação e pode ter parasitas também. Então, Ascaris, quando ele adentra a circulação sanguínea, quais são os órgãos que ele pode parasitar? Então, olha só, ele pode entrar no fígado, no pâncreas, no pulmão, no cérebro, na tireoide, nos intestinos. Tá? Então, cada região que ele escolher ficar, ele vai provocar uma disfunção naquela região. Então, tem pessoas que têm muita coriza, produz muito muco, sinusite, rinite, superalérgica, problemas de pele. Pode ser o parasita que está provocando isso tudo. Pode ter pancreatite, olha só, que coisa grave. E pode agravar muito mais. Pode fazer obstrução intestinal, obstrução aqui na região da nasofaringe. Imagina isso, a quantidade de vermes ali embolados, obstruindo essa região. Muitas vezes vai fazer uma avaliação, vai fazer um ultrassom, e às vezes uma quantidade assim de bicho, ele pode se mostrar ali como uma massa tumoral. E aí na hora que vai abrir, vê que era uma quantidade absurda de Ascaris ali, obstruindo aquela região. Isso pode acontecer algo mais grave? Pode levar até a óbito, né? Se ele obstruir o intestino, por exemplo. Muitas pessoas ficam naquela luta para emagrecer e tem um desejo altíssimo para comer doce, carboidrato, não consegue parar com isso. Uma ansiedade, assim, uma compulsão. Essa compulsão pode ser parasita, pode ser Ascaris. Vocês lembram quando os antigos diziam assim: nossa, fulano tá com tanta vontade de comer tal coisa que tá até com lombriga. Lembra disso? Pois é, as lombrigas pode fazer com que a pessoa sinta mais desejo por determinados alimentos, isso dificulta o processo de emagrecimento. Então, esses parasitas, eles vão danificar a saúde no geral, tá? Então, por isso a necessidade da gente procurar uma forma de desparasitar, uma forma de limpar o organismo e promover muito mais saúde. Então, por isso que hoje eu tenho aqui a oferta dessa mentoria. Quem tiver mais interesse, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para vocês entrarem e ter mais informações sobre essa mentoria. E lá no meu canal do Instagram, que eu peço para vocês também me seguirem, né, doutora Alessandra Morgado, lá no canal, além da gente ter informações também de quase que diárias para vocês, a gente também tem lá o link da bio, aí vocês entrando, alguém da equipe vai atender vocês e vai explicar como é que funciona a nossa mentoria. Nós estamos formando turma agora, para começar 2023, janeiro, já com novas metas e meta de aumentar a saúde. Essa é a melhor de todas, a que a gente mais precisa, tá bom? Nós precisamos cuidar da vida espiritual, precisamos cuidar também do nosso corpo. A nossa saúde é muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta aqui embaixo desse vídeo, que eu respondo. Mas também pode ir lá no Instagram também, se quiser conversar comigo pelo direct, tá bom? Então, olha só, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e muita saúde.